Olá, meu nome é Ricardo Moreira e sejam bem-vindos ao Deus a Música. Aqui você encontra informações sobre o universo criativo da MPB. Nós, nesse mesmo tema de AIRs e produtores, já falamos bastante sobre os AIRs, que surgiram praticamente junto com as companhias de discos, com as gravadoras, lá no meio da década de 50, de certa forma foram incorporados, tirados, roubados da estrutura do artista para dentro das companhias, onde começaram a implementar o departamento de AIR, um departamento até hoje presente nas gravadoras. Hoje nós vamos falar um pouquinho do unicarne do AIR, que é o produtor. O AIR ele fica dentro da estrutura das companhias, das gravadoras, e ele contrata os produtores, normalmente de fora, terceirizados, prestadores de serviço, contrata esses caras para fazer o melhor disco, só que é um problema. Ele tem que fazer o melhor disco para a gravadora e para o artista ao mesmo tempo. Nem sempre isso é possível. Vamos então agora falar sobre os produtores. Esse ser que é contratado por outro ser sofredor, chamado AIR, esse é funcionário da companhia, das gravadoras, e o produtor vem de fora e é contratado por ele para realizar o melhor disco, conforme eu falei, só que não é um melhor qualquer, é um melhor que seja melhor para a gravadora e para o artista, e quem sabe para ele próprio produtor também. Para começar, eu acho importante a gente definir a expressão produtor. Produtor, evidentemente, não preciso explicar muito, vem de produto, né? O produto, ele é o... Se a gente está falando de música, a gente esteve falando de vinil há um tempo da indústria, esteve falando de CD em outro tempo da indústria, e hoje em dia a gente está falando de single ou de faixa, enfim, no mundo do streaming agora. Mas, de qualquer maneira, esse produto pode ser um álbum, né, digamos, 10, 12 faixas, pode ser um EP, 8 faixas, ou pode ser simplesmente um single. De qualquer maneira, ele é um produto a partir do momento que ele se disponibiliza na prateleira para ser explorado comercialmente. O produtor, ele pode ser um produtor musical, pode ser um produtor executivo, pode ser um produtor fonográfico. O que é o produtor fonográfico? O produtor fonográfico é a gravadora. Costuma-se falar, é uma figura até jurídica, se falar de produtor fonográfico, se fala da gravadora. Por que a gravadora é produtora fonográfica? Porque ela produz, quer dizer, nesse caso, banca fonogramas. Esses fonogramas, o que é um fonograma? O fonograma é o casamento da obra litero-musical, ou seja, da canção, com a gravação. Quando a canção é gravada, ela se transforma em um fonograma. Ela se transforma em um fonograma e ela vai ser comercializada dessa forma. O produtor fonográfico e a gravadora normalmente é o que banca, né? Às vezes o artista, quando banca o próprio disco, ele é o produtor fonográfico também daquele disco. Quando é produzido por uma terceira pessoa, a pessoa banca e a produtora fonográfica tem os direitos daquele disco, não os direitos artísticos. Quer dizer, os direitos artísticos são do artista, os direitos autorais são do autor, mas os direitos sobre fonograma é de quem pagou a conta do registro daquele fonograma. Agora, o produtor executivo musical, ele com o tempo ele foi convergindo e se tornando a mesma pessoa. Vamos então a isso. Bem, então os produtores há um tempo atrás, eles vieram de fora e foram para dentro das companhias, organizar esse departamento de AIR. E por muito tempo ficou assim. Eles eram funcionários das companhias, funcionários mesmo. Eles tinham salário, eventualmente tinham participação ou não percentual sobre a venda do disco, mas eles eram funcionários, ganhavam salários. Eles eram mantidos pelas companhias. E ficaram muito tempo assim. Quando eu entrei no mercado, lá pelos idos dos anos 80, meio dos anos 80, primeira metade dos anos 80, ainda era assim, as gravadoras, no caso a Polygram, ela tinha produtores contratados, eles tinham 4, 5 produtores e cada um produzia uma parte do cast de acordo com a afinidade que cada um tinha com aquele artista, com a maneira dele trabalhar, ou com o gênero, enfim. E aí os discos eram distribuídos assim, artistas mais popularzões iam para mão de um, os artistas mais sofisticados iam para mão de outro, os artistas pop iam para mão de outro, enfim. Era dividido dessa forma e por um longo tempo ficou assim.